Os minerais, eles são os ativos que a gente chama de feijão com arroz, que toda farmácia tem. A dificuldade agora é explicar para o cliente, porque tem polivitamina e poliminerais que está vindo mais que o dobro do preço. O farmacêutico magistral, ele tem a obrigação de dominar a manipulação, estar sempre atualizado para ele sim agregar nas vendas da farmácia. O impacto da escassez de minerais quelatos no mercado farmacêutico. Está começando mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico magistral ou dono de farmácia, a se sentir mais seguro e valorizado com a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. Eu sou Vitória Amorim. Eu sou Juliana Paiva. Aqui é a Alana Bezerra. E antes da gente começar, eu quero pedir a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam e ativem o sininho e nos sigam também lá nas nossas redes sociais, que a gente está colocando muita novidade por lá. E estamos aqui com a nossa diretora da AB Consultoria Farmacêutica, Alana Bezerra, e a Juliana, que é uma farmacêutica magistral e foi nossa aluna do Manipule 5.0, se tornou nossa consultora expert em garantia da qualidade e assuntos regulatórios. Gente, que honra estar aqui mais uma vez. Inclusive, Viti, seja bem-vinda. Obrigada. Da Vitória aqui. A Juliana já se sente em casa, na realidade, já vocês são de casa, mas... O primeiro ABcast da vida. O primeiro ABcast. Estamos, inclusive, no 33º. Que venham mais e mais. Gente, a gente percebeu aí nesse período de 3 meses, 4 meses, né, Ju e Alana, que ocorreu uma escassez de minerais quelatos e que teve um impacto significativo, né, principalmente nas farmácias de manipulação, especialmente aquelas que produzem suplementos nutricionais e fórmulas mais personalizadas para os seus clientes, né? E agora eles estão voltando, né? Os minerais quelatos estão voltando. Eu queria perguntar para vocês como foi essa experiência com os nossos clientes, os nossos donos de farmácia, né? Mentorando, os alunos, como foi essa experiência com eles, com a falta desses minerais tão importantes e tão solicitados. E aí eu vou falar que naquele apresentador de TV, né? Loucura. Exatamente. Foi. Loucura. Foi uma loucura porque cada turma nossa tem um grupo de WhatsApp. Então, todos os grupos do WhatsApp, foi aquele boom, né? Cadê os minerais? Onde vocês estão comprando minerais? Cadê os quelatos? Sim. E logo os minerais, né? Os minerais são... quando a gente trabalha listas, né, de compras principalmente para farmácias que estão iniciando, os minerais, eles são os ativos que a gente chama de feijão com arroz, que toda farmácia tem. Deve ter, né? Minerais, vitaminas, né? São insumos básicos que, principalmente, a partir da pandemia, tiveram ainda mais uma venda crescente, uma procura crescente, né? Temos aí um grande... o zinco. A questão, que eu ia dizer, a questão da imunidade, né? Dos polivitamínicos, poliminerais, aumento da imunidade. Então, aumentou muito a procura por minerais. E, querendo ou não, esse fator acaba impactando nas vendas da farmácia. A farmácia com manipulação, ela tá para atender o prescritor, né? O profissional da saúde e também os pacientes, claro, para suprir o tratamento personalizado. E muitas prescrições têm minerais e vitaminas, né, também inseridas, né, de um simples cálcio, um zinco, está ali. E o farmacêutico, principalmente o farmacêutico magistral, ele se sentiu ali limitadíssimo. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas por isso que foi um caos tão grande, porque, só te interrompendo, Alana, são muitas especialidades que prescrevem, né? Um ortopedista prescreve um cálcio, um magnésio. E agora, nos últimos anos, tem a questão da ampla prescrição por parte de nutricionistas, até por nós farmacêuticos, né?
Total. Que sempre entra, né? Muito comum, minerais, vitaminas, lactobacilos, tudo isso a gente pode prescrever também. Então, quem é do ramo magistral, quem é farmacêutico, e até quem não é farmacêutico, mas está aqui nos assistindo, que é manipulador, que é técnico, né? Todo dia você manipula alguma coisa com algum mineral. Sim, e aí, Ju e Vitória, vem a importância do farmacêutico, ele estar atualizado, ele estar antenado, para tomar decisões assertivas, né? E simplesmente não tenho, tá em falta. Poxa, essa palavra tá em falta gera uma insatisfação para o cliente. Então, como eu sempre falo, o farmacêutico magistral, ele tem a obrigação de dominar a manipulação, ele tem a obrigação de estar sempre atualizado para ele sim agregar nas vendas da farmácia. Então, qual é o teu plano B diante dessa falta, né? E o fato é que isso acontece sempre. Os minerais, eles geraram uma grande preocupação, mas está sempre algum produto, tem sempre algum ativo, muitas vezes relacionado à parte regulatória, né? Um determinado fornecedor não, por algum motivo, está tendo um problema na importação desse insumo, é uma realidade, né? Mas não todos ao mesmo tempo. Pois né? no caso, essa loucura, né, que foi, e grupo de WhatsApp, e a nossa plataforma, né, e tudo, e a gente mesmo da farmácia sem saber, sem ter esse conhecimento do porquê, né, a gente faz aquela cotação mensal, aquela licitação, e de repente subiu, os fornecedores não tinham, né, então a gente foi atrás, né, fomos pesquisar para saber o porquê, porque realmente impacta muito no financeiro da farmácia, Sim. né? É uma coisa que são medicamentos que saem todo dia, né? Como eu falei. E a gente farmacêutico, tem que saber o porquê, tanto para explicar para a nossa equipe, né? Como também para explicar para os nossos clientes. Isso é importante. Né? E também para os prescritores, né? Porque, assim, pegou todo mundo praticamente de surpresa. Né? E com certeza gerou um impacto, né, financeiro no ramo magistral nesses últimos meses, com certeza, porque quem não tinha um bom estoque e tudo, zerou mesmo, né? Não tinha teve épocas que não tinha nem fornecedor. Total. Antes de falar assim sobre o impacto que teve, né, acho que seria interessante a gente também explicar o que são esses minerais quelatos e por que eles são tão importantes assim dentro da farmácia magistral. E eu lembro muito bem quando eu ingressei nessa área, a farmácia que eu atuava, né, tinha uma venda enorme de carbonato de cálcio. Era carbonato de cálcio para lá, carbonato de cálcio para cá. E eu comecei, né, a estudar um pouco mais a parte de suplementação, inclusive, e eu comecei a trabalhar junto aos prescritores o cálcio quelato, ou cálcio quelato ou cálcio quelado, né? Esses dois termos são aceitos. E para início, o start é que os minerais quelados, a Ju vai explicar ainda mais, aprofundar um pouco mais no conceito, mas o fato é que ele tem uma maior biodisponibilidade quando comparado a um sal, por exemplo, né? Em termos de interação com alimentos, em termos de interação, ele é uma substância mais inerte. E nesse sentido, ser uma substância mais inerte, o mineral quelado, é positivo porque, como o mineral, eles são elementos com cargas, né? Ele tende a complexar com o alimento, interagir com outros medicamentos, outros minerais, né? Então, esse é um ponto muito positivo. O fato é isso. Por isso que está se cada vez mais buscando os minerais, porque nos congressos é discutido sobre isso, né? Sobre a grande biodisponibilidade, a melhor eficácia dos minerais quelatos referentes quando comparado a sais, por exemplo. Não que sais não tem sua eficácia e sua aplicação. Sim, tem sim. Para alguns tratamentos, alguns sais são mais recomendados. Mas o fato é que ainda existe uma questão, né, Ju? Quando se fala em quelados, lá atrás, inclusive, eu era uma que, para mim, era uma mistura do mineral com aminoácidos, e não é bem assim. O ponto
crucial é justamente esse, de não ser uma mistura, né? De ser um mineral quelato, por exemplo, um magnésio glicina, né? Magnésio com a glicina, não é uma mistura, né? É uma quelação, de né? quelação, né? Eita, química orgânica. Não, mas quem não gosta de química tá difícil, viu? Porque é tudo baseado na química, total. né? Porque os minerais são o quê? São substâncias inorgânicas, como a Alana falou, substâncias com cargas. Não é interessante em questão de solubilidade, de estabilidade, de biodisponibilidade, que o ponto, né? Só um adendo aqui, que eu me lembrei, essa questão da biodisponibilidade é importantíssima. Você vê que hoje em dia a gente tem fornecedores, né, fabricantes com coenzima Q10 mais biodisponível, berberina mais biodisponível, cúrcuma mais biodisponível. Então, o quê? Você precisar de uma dose menor, porque aquele ativo vai ser melhor absorvido e usado pelo organismo, né? E resultados mais rápidos. E resultados mais rápidos. Então, esse mineral, por ser inorgânico, né? Ele não tem essas características. Então, no processo de quelação, a quelação é o quê? É uma reação química mesmo, é uma síntese orgânica, né? Feito com tecnologia, em reatores industriais. Então, não é qualquer produtor que tem essa tecnologia, né? Porque você vai pegar o quê? Aquele mineral e quelar, né? Quelar é um termo grego que significa pinçar. Então, realmente vai haver uma ligação covalente ali, não é só uma mistura de ativos, né? Ocorre uma ligação covalente, uma ligação estável, né? Aquele mineral, aquele magnésio, ferro, fica realmente quelato por aquela molécula orgânica, que geralmente é um aminoácido. Hoje em dia, né, o mais utilizado é a glicina, até pelo fato do custo, né, de ser um aminoácido de baixo custo. Né? Então, mas é mais eficiente? Né, os estudos já mostram, precisa ser uma molécula orgânica, né, justamente para o organismo do paciente. Para essa estabilidade. Para a estabilidade, né, e a absorção. Tem melhor absorção, né. O que é essa biodisponibilidade que a gente tanto fala? Não adianta você ingerir o medicamento e de repente ele ser excretado sem fazer a ação, sem entrar realmente no organismo, né. Então, o que acontece? Precisa que ele seja absorvido e utilizado pelo organismo. Essa é a questão, assim, em poucas palavras, resumidamente, né? O ponto-chave da biodisponibilidade. Né? Então, esse processo de quelação não é um processo barato, né? A realidade é essa. A propósito, em relação aos aminoácidos, é isso que explica, um dos fatores que explica o forte cheiro, né, dos minerais também, e o sabor. Não são substâncias fáceis de mascarar o sabor, né? Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal que fala, né, que eu abordo como melhorar a palatabilidade. Aproveita bastante aqui o canal, assista todas as nossas aulas que você não tem como você não ficar um expert, né? E essas características, né, também são importantes você ter uma expertise, porque a partir delas, né, você vai dotar estratégias farmacotécnicas para manipular esses minerais, tá? Mas o fato aqui é que a gente está diante de uma questão, não só, na realidade, esse ABcast de hoje a gente vai abordar, né, um pouco mais sobre a área regulatória para você entender por que essa falta e como estrategicamente você suprir essas faltas, né? E é um ponto-chave, então fica até o final, você que está nos assistindo, já deixa aqui teu comentário para que nós possamos crescer cada vez mais nesse canal. E ainda falando da química, que é importantíssima, né, no nosso meio, realmente o mineral inorgânico tem carga, né? E a partir do momento que ocorre a quelação, ele fica neutro, né? Isso também faz toda a diferença, né? E eu estava participando de um evento agora recente, que uma pergunta bem constante de quem estava assistindo, para os palestrantes, era justamente como eu vou saber se o mineral que eu estou adquirindo é quelato, não é quelato, né?
assim, uma característica bem interessante é o pH. Né? O pH do mineral quelato é um pH básico. Né? Ele é mais solúvel e tem o pH básico, então já é um grande diferencial. Faz sentido, isso é ótimo, né? Farmacotecnicamente falando, em termos de solubilidade. E outra diferença que quem acaba sentindo, não é nem a gente produtor, né, que manipula, mas sim o paciente, é a questão daquele incômodo gástrico e tudo, né? Porque eu tomei um polivitamínico, pois então deixa para ingerir após uma grande refeição. Ele realmente sendo quelato, ele não causa esse desconforto gástrico. E justamente por isso não precisa ser em cápsula gastro-resistente. Né? Geralmente a gente coloca em cápsula gastro-resistente devido a esse incômodo gástrico que ocorre. Mas se ele for realmente um quelato puro, feito com a tecnologia de quelação, não é necessário. Eu mesmo já senti, né, esse desconforto gástrico. Então, às vezes, né, o paciente diz, a outra farmácia eu ficava com dor no estômago, nessa eu não fico, né? Faz sentido mesmo. Acontece. Como é feita essa escolha de cápsula correta para cada mineral? Tem uma certa para cada um ou é uma mesma escolhida para todos os minerais que são quelatos? Existe um padrão, né? Vai muito de como vai ser o tratamento, na realidade. Essa escolha não está relacionada ao tipo de mineral, não. Agora foi interessante a sua pergunta, Vitória, por quê? Porque normalmente os minerais quelatos, como o próprio nome fala, ele está, né, quelado com outras substâncias e nós não manipulamos ele na sua forma pura, né? Então, por exemplo, se o prescritor coloca ali 10 miligramas de zinco, eu tenho que aplicar um fator de correção para corrigir a concentração. Eu não vou pesar 10 miligramas de zinco por dose. Eu tenho que fazer essa correção. Normalmente eu peso uma concentração, se for, sei lá, zinco a 10%, vem lá no laudo, né? Então, eu vou multiplicar 5 vezes. Então, não tenho que pesar 10 vezes, no caso. Eu não vou pesar 10 miligramas, eu tenho que pesar 100 miligramas da substância por dose, claro, para obter a concentração que o prescritor pede de zinco. O fato é que quando eu tenho um blend de muitos minerais e inclusive vitaminas, eu vou ter muito pó na formulação e muitas vezes eu não vou conseguir comportar em uma cápsula ou em 2 cápsulas aquela dose. E às vezes vai em 3, em 4 e chega e dependendo da quantidade de pó, fica inviável trabalhar em cápsula. Então, vai impactar a quantidade de minerais que eu estou trabalhando, os tipos de minerais. Tem alguns minerais que são bem complicados de mascarar o sabor, vai impactar na forma farmacêutica. Isso é muito importante o farmacêutico atentar, né? Porque o prescritor, ele muitas vezes não estão preparados para escolher a forma mais adequada para aquele tipo de mineral. Quem tem que orientar, quem tem a obrigação de saber, né, é o farmacêutico. Em caso de inviabilidade naquela forma farmacêutica, o farmacêutico deve entrar em contato com o profissional ou orientar o paciente sobre a adequação da forma farmacêutica. Por isso que o ideal, e que é o que a gente vê que está acontecendo nos últimos anos, é o prescritor colocar o nome dose em vez de cápsula. Antigamente, nas prescrições, era muito comum tomar uma cápsula após o almoço, tomar uma cápsula tal. Hoje em dia, tomar uma dose. Justamente porque já se tem esse entendimento de que uma dose podem ser várias cápsulas e que essa dose pode ser um sachê, né? É o que eu ia perguntar agora. Pois é, que a gente diz, Ela falou que às vezes tem que tomar 3 cápsulas após o almoço. Então, você poderia se transformar em um sachê. E se esse sachê pode ser, tipo, vou misturar em um alimento, uma vitamina, em água, vai depender também do tipo de sabor também. Pois é, como a Mas eu digo, manipulação. vai depender do mineral, porque ela disse, você também falou, Alana, que ele interage bastante, né? Então, tem problema interagir com outro alimento na hora? Total, tem que ter esse Por cuidado. causa da biodisponibilidade, como vai ser? Não, é ótimo essa prescrição por dose, porque a gente diz, olha, né, como a senhora está vendo, né,
dona Alana, seu médico prescreveu aqui dose, realmente porque ele já sabe que não cabe uma cápsula só. Então, o ideal na farmácia de manipulação, ser dada essa opção para o cliente. Olha, uma dose vão ser 4 cápsulas e tem também a opção de sachê, porque por incrível que pareça, tem gente, eu já peguei paciente, que prefere tomar 5, 6, 7 cápsulas, mas que não quer ver sachê de jeito nenhum. Total. Então, o gosto também, né? Não é todo mundo que gosta, é complicado. Total. E o que foi que aconteceu que esses minerais ficaram escassos por tanto tempo? Qual foi o start que aconteceu? Bom, a gente pensava, né, como a gente, maioria, mas a grande priori, maioria, né? Logo no início. Foi pegue de surpresa, né? Ficou todo mundo, né? Tanto que os nossos alunos, né? Nossos clientes, tudo, e Deus quelatos, né? Colocando nos grupos, os fornecedores, né? Também? Os fornecedores não têm. Na verdade, demorou até um pouquinho para sentirem falta, porque normalmente há um estoque considerável nas farmácias, né? São de forma geral. Né? Quem trabalha com compra mensal, eu garanto que todo mês compra, né? Levou um tempinho, não foi para o pessoal começar, mas também quando começou foi uma loucura. Foi uma falta geral. Agora, o motivo não é nem atual, né? Digamos assim. Existe uma instrução normativa da Anvisa que é de 2018. É uma instrução normativa que regulamenta os suplementos. Inclusive, quem tiver interesse de procurar nessa instrução normativa 28, ela tem até a listagem, né, do que é considerado suplemento, das dosagens diárias recomendadas, é bem interessante. E o que aconteceu é que agora a Anvisa solicitou que todos os fabricantes de suplementos, onde se enquadram os minerais, comprovasse que estão adequados a essa... de insumos, né, Ju? É importante frisar. Não é o fabricante de produto pronto. Produto acabado, de cápsulas de suplementos. Não, são os fabricantes de insumos. Os fabricantes dos insumos farmacêuticos, né, considerados suplementos, comprovassem a adequação a essa instrução normativa. Porque, né, infelizmente, né, surgiram alguns questionamentos, digamos assim, né, em alguns fornecedores, inclusive a Anvisa fez o papel dela, que é esse mesmo, de autuar, e pelo que a gente soube, teve até fabricante que foi fechado, né, por realmente estar supostamente fazendo o que a Alana falou, né, não era aquela ação, era uma mistura, né. Mas deu um tempo, porque às vezes dá um tempo, né, tipo... para adequação. Não, na verdade, né? Essa instrução é de 2018. O tempo acabou agora. Quem não tinha comprovado a adequação realmente teve que parar a fabricação. Desde 2018 teve um bom... Teve esse tempo. Aí o que aconteceu, né? Não que o consumidor ou nós, né, as farmácias magistrais do Brasil, estivéssemos sendo enganados até agora, né? Mas como tinha supostamente alguns fabricantes, né, que não estavam se enquadrando, a Anvisa realmente parou tudo, né, só pôde voltar quando a pessoa comprovou que estava adequada. É importante frisar, Ju, vou até fazer um parênteses aqui sobre o supply chain magistral. E também isso se aplica para a indústria de suplementos, que também está super em alta agora. No supply chain magistral, que é como é que funciona a cadeia de suprimentos, existem os fabricantes, os fornecedores e distribuidores para farmácias. Então, assim, os fabricantes, por exemplo, não necessariamente são empresas nacionais, são internacionais também. Aí vem os importadores que fazem distribuição para outras empresas ou até fornecem diretamente para as farmácias com manipulação. Então, até chegar esse insumo na farmácia, pode passar por 2 ou 3 empresas. Por exemplo, fabricante, importador, que distribui para fornecedores, e os fornecedores vão distribuir para a farmácia. É importante frisar que fraciona em menor quantidade e distribuem para as farmácias. Então, até chegar, né, nos distribuidores, né, o distribuidor tem um estoque ali, né, tem toda uma questão envolvida com os fornecedores que não necessariamente são os fabricantes, que inclusive os fornecedores são tão impactados quanto as farmácias, né, que
né, são tão refém quanto as farmácias, não podem fazer nada. A matéria de perda financeira foi geral, né? Não foi só a farmácia, né? Como a Alana está explicando, é a ponta, né? Foi a cadeia toda. Total. E também a questão que não é muito o nosso foco aqui, mas a indústria de suplementos, embora ela tenha um maior estoque dos insumos, né? Porque afinal ela produz em larga escala, o fato é que impacta também a indústria de suplementos, né? Porque, voltando para o supply chain, né, da cadeia, no caso, o próprio importador, né, ele já distribui diretamente para a indústria, ou as grandes indústrias importam diretamente do fabricante. Então, a indústria de suplementos também foi um setor, e farmacêuticas, que trabalham, obviamente, com as grandes farmacêuticas, também podem ter sido, né, e com certeza sofreram esse impacto, né, que não tinham nenhum estoque de um determinado produto e tudo mais. Porque o que a gente sentiu, né, o que nossos alunos e tudo, né, relatado, alunos de farmácia, clientes, né, quem trabalha no ramo que sentiu na pele, foi que sumiu, a maioria dos fornecedores não davam uma explicação, né, exata do porquê, uma explicação clara. Talvez né? Nem eles tivessem também acesso à informação. Mas assim, né, como a gente falou, é um processo de quelação não é um processo simples, né, é uma tecnologia cara mesmo, que não são todos para fabricantes, né, mas que agora de pouquinho, né, já está retornando para o mercado eles. Graças a Deus. Quais foram os minerais que foram mais afetados, assim, na farmácia? Bom, na farmácia, nos fornecedores chegou a sumir praticamente todos. Agora, assim, tem minerais que saem muito pouco, né? Por exemplo, o molibdênio, quelado, o boro, o cromo é muito prescrito em picolinato. Mas o picolinato. Então... Agora, os minerais que a dosagem são maior, né? Que a dosagem maior, mais comuns, o magnésio, o cálcio, ferro, zinco, né? Aí a gente sentiu logo. Total. E quais foram as melhores alternativas que foi encontrado para substituir eles naquele momento? Porque o cliente chega ali, quer aquela fórmula e acabou. Não entende às vezes não entende que por que está faltando. Até porque naquele momento nem a farmácia e os fornecedores tinham a clareza do que estava acontecendo, né? Mas aí como pode ser resolvido? Tipo, vamos substituir esse mineral por outro, ou por essa formulação. Como foi feita essa? É importante frisar que uma vez que prescrito, o farmacêutico não pode substituir, né? Agora, eu sempre falo para os meus mentorados, vocês não podem perder venda. Então, a orientação dada foi entrar em contato com o prescritor, né, para ver a possibilidade de, eu não tenho, sei lá, o cromo quelato, mas eu tenho picolinato de cromo, né, para passar outras opções de substâncias que tem aquela fonte, que tem um mineral como fonte, né. O que aconteceu muito com o magnésio, né, porque o magnésio é um mineral que tem o aspartato de magnésio, citrato de magnésio, tem vários tipos de magnésio, né? Então, a gente, né, aconselhava a entrar em contato com o prescritor e dizer, olha, não tenho o glicina, né, o magnésio quelato, né, o magnésio glicina, bisglicinato, eu tenho o citrato, né, com autorização a gente, nunca esquecendo que o fator de correção é diferente, né, sempre levando em consideração. Vou até dar uma deixa, né, importante frisar, você que quer aprender mais sobre fator de correção, controle de qualidade. Dia 25 e 26 de outubro ocorrerá nosso curso de controle de qualidade. Então, é um setor importantíssimo em farmácia com manipulação e também indústria de suplementos. Claro que o nosso foco é aplicado em farmácia magistral, mas testes, nós detalhamos todos os testes, como emitir um laudo, certificado de análise, processos, documentação referente a esse setor. Então, não perca, clica aqui no link ou vou deixar aqui um QR Code na tela. Você que está assistindo na TV, no computador, usa esse QR Code e já garante a tua inscrição agora. Eu lembrei de outra estratégia utilizada, porque os teste-free,
são quelatos, né? Ferro, quelato, teste free, por exemplo. Então, não deixava de ser quelato. A gente também substitui, né? Na manipulação mesmo, né? No laboratório, em vez de usar o ferro quelato, usava o ferro quelato teste free, né? Que inclusive era um pouquinho mais caro, né? Outro fator porque para tirar mais o gosto ruim, né, do mineral, acaba diminuindo também o teor. Então, geralmente, os teste free têm um fator de correção maior, né, que é um ponto que não pode ser nunca deixado de levar em consideração. Mas e aí, eles estão voltando, não estão voltando? Vamos ficar ainda com a tendência desses minerais? Eles estão voltando, mas assim, pra gente ali de frente de loja, né? Vai demorar um pouquinho ainda? Não, já está chegando, mas assim, a dificuldade foi o quê? Entender o que estava acontecendo, explicar para a equipe e principalmente explicar para o paciente, né? A época da falta, dizer que não é a minha farmácia que não tem, é o mercado que não tem, né? Foi um problema assim bem grande no início, e agora a gente está tendo, né? A gente do ramo está tendo outro problema, porque estão voltando? Já tem fornecedores que têm, vários, né? Vários alunos nossos, né? De vez em quando joga aqui no grupo, pessoal, achei o magnésio quelato no fornecedor X, achei o ferro quelato no fornecedor Y, né? Que eu acho muito legal porque eles se ajudam, né? No grupo. Eu amo essa relação. E também varia muito de região, né? Tem umas regiões que são prescritas mais de um determinado mineral, outras, enfim. Teve até um agora que indicou a Valdequímica, né? Foi a Valdequímica que chegou. Na Valdequímica chegaram vários, chegou o molibdênio, o boro, o cálcio. Excelente. Chegaram vários, mas assim, o que a gente está vendo agora é que os fornecedores que já têm aumentaram bastante o preço, né? Porque realmente ficou um tempo fora, a tecnologia, quem não estava adequado, que teve que se adequar, com certeza teve um gasto alto. Então, a dificuldade agora para a gente ali na frente de loja é explicar para o cliente por que o xarope que ele fazia em junho e ficou esse tempo todo sem fazer, né? Porque que agora tem polivitamina e poliminerais que está vindo mais que o dobro do preço. E realmente não tem como você perder isso tudo. Por mais que a gente dê um desconto e tal, porque é um cliente antigo, né? Não dá para competir. Não dá para competir. Realmente, a gente está num ponto que tem que ter aquela paciência de você, farmacêutico, né? O seu gestor, ou então repassar bem direitinho essas informações para o seu vendedor, dar essa explicação para o seu cliente. É por isso que eu falo sempre, né? Quando você domina aquele assunto, você domina o tema, é muito mais fácil liderar, é muito mais fácil treinar a tua equipe. Então, a sugestão, você que está com dificuldade em questão de preço, o preço dos teus produtos dobrou, triplicou por conta dessa mudança, né? Esse impacto do mercado, inclusive, lei da oferta e da procura, né? Quando a matéria-prima ela fica escassa, obviamente o valor tende a aumentar. Então, você tem que ter estratégias de vendas, você tem que treinar a tua equipe para deixá-la preparada a quebrar essas objeções do cliente, porque senão tua venda vai despencar. Já pensou, se toda vida que aumentar o valor da matéria-prima, você absorver esse aumento, teu percentual, tua margem de lucro vai cair consideravelmente. Então, o que é que eu percebo muito? Eu vou manter o valor para não perder o cliente. Não, você tem que preparar a tua equipe para aumentar sim o valor, porque é mercado, e encantar o teu cliente de tal forma que ele não vai deixar, quando o cliente ele é fidelizado à farmácia, ele não vai deixar de comprar da farmácia porque o preço aumentou. Não, acontecia muito assim, né? A vendedora vinha, o sistema está calculando errado, o xarope era R$50, agora está 100, sabe? Não é o sistema que está calculando errado. Então, né, você realmente dominar ali aquele assunto para passar, e se necessário, né? Assim, doutor, explica aqui para esse cliente por quê, né? Você vai falar justamente essa parte técnica, né? E garantir que você manipula com matérias-primas
de fornecedores qualificados pela Sim. Anvisa, né? Que você realmente ali está, se é um polivitamínico, que ali está realmente o que foi prescrito, quelato, né? Direitinho, da forma que está na receita. Sem sombra de dúvidas, isso vai gerar mais credibilidade ainda, tanto para o cliente quanto para o prescritor. Inclusive, eu até, assim, eu fico pensando como a farmácia em 2023 não faz visitação médica, né? Porque esse através da visitação médica, eu deixo um fato desse é para eu estar comunicando aos prescritores, doutor, os valores de determinadas formulações vai sofrer uma alteração por conta dessa escassez, né? E deixar o prescritor atualizado sobre esse fato, né? Atualizar os prescritores não está relacionado só a dados técnicos, a lançamento de novos insumos, mas também a fatores mercadológicos. Isso gera uma satisfação tão grande para o prescritor quando você deixa atualizado, porque o que acontece? O paciente volta, doutor, essa formulação, esse produto que o doutor está prescrevendo subiu muito, então vai impactar de forma negativa para o prescritor. Você não está comunicando, você não comunicou, você não passou essa atualização para o prescritor. Isso é um ponto muito importante. A comunicação, ela gera credibilidade e a confiabilidade, né? E eu acho que até se tiver sido feito com os visitadores e essa comunicação com os médicos, desde o início de dizer, a gente não sabe o que está acontecendo ainda, não está tendo clareza dos nossos fornecedores e fabricantes, mas estamos com falta de minerais. E acompanhando, fazendo o doutor acompanhar do começo ao fim, isso vai fazer ele nunca mais largar o visitador, né? E vai ter a confiança, a credibilidade ali para sempre com ele. Pode até indicar para outros, né? Que o boca a boca é muito... Já a melhor forma de venda é o boca a boca, né? O mesmo raciocínio pro paciente, cliente, né? Ele chega ali, essa farmácia X não tem nada, não é, né? Deixar claro também, não é a farmácia, né? É o mercado, são todas. As que ainda tem porque tinha um estoque maior, né? Às vezes uma farmácia de maior porte e tudo, né? Grandes franquias que de repente compram, né? Em quantidade maior, provavelmente durou mais, né? O estoque, né? Mas deixar o paciente à parte, aquele vínculo mesmo, né? Total. Com certeza. E para finalizar, quais são os próximos passos, né, com os fornecedores, com os nossos clientes? O que é preciso ser feito agora? Bom, primeiramente, essa farmácia que teve essa deficiência, né? Na realidade, todas sofrerão. Mesmo aquela que não teve a falta necessariamente, ela vai sim vir a comprar um novo insumo, e esse insumo ele vai vir, consequentemente, com um preço atualizado. Então, desde já, a farmácia ela tem que preparar seus clientes sobre essa atualização. Esse é um ponto importante, né, que a gente já vem conversando. Mas o preço vai mudar, né? Vai impactar, seja naquele xarope, seja nas cápsulas, e também estar sempre antenado com os fornecedores, né? Trabalhar com fornecedores qualificados, ver a procedência mesmo desses minerais. Como é que a gente pode identificar esses fornecedores mais qualificados? Importante, Vitória, a gente tem um processo, inclusive a gente aborda isso no curso de controle de qualidade, é um procedimento de qualificação de fornecedores. Esse é um ponto importante, saber sobre a procedência, identificar o laudo, avaliar, né, algumas características físico-químicas. Agora ainda mais vai ser primordial essa análise. De solubilidade, pH, né? Para você identificar se você está trabalhando de fato com... além de um fornecedor qualificado, com uma matéria-prima de boa procedência, no caso, os minerais quelados de boa procedência, que realmente seja o complexado. E tem um ponto para fechar, sobre o fator de correção. O fator de correção dos minerais complexados, eles tendem a cair um pouco, aumentar um pouco mais, na verdade, né? Já que o percentual vai reduzir. Já teve aluno nosso relatando que mudou, né? Que o fator de correção agora tá dando maior, né? De alguns anos.
Inclusive, teve um encontro que você fez, né? Um encontro que você participou, não foi, Ju? Que ele relatou isso, sobre essa diferença de fator de correção de uma mistura para um complexo. Né? Porque é justamente o ponto, né? Não é só uma mistura, né? É um quelato. E como é uma síntese, né? Uma reação orgânica mesmo, né? Uma coligação covalente, não é todo mineral que dá para fazer essa quelação. Né? Que estava acontecendo, eu agora não me lembro, mas por exemplo, potássio, eu acho, não foi? Eu acho que foi o potássio. Ele citou um fornecedor que estava comercializando potássio bisglicinato, né? É só para entender, né? Para contextualizar. O bisglicinato é o quê? Por exemplo, o magnésio glicina. É o magnésio com uma molécula de glicina, né? Então, nesse caso, potássio bisglicinato seria com 2 moléculas de glicina. Só que o potássio é monovalente. Não tem como fazer 2 ligações no potássio. Então, desde o título do produto, esse fornecedor já não se enquadra, digamos assim, né? Então, são esses detalhezinhos, né? Porque o mercado farmacêutico é um comércio, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica é fortíssima, né? Tanto no Brasil como no mundo. Então, se você tem ali você é um fabricante, né, de insumos farmacêuticos, você investe na tecnologia, em reatores, em tudo, né? E lança os seus minerais quelatos e de repente, né, vem um colega, né, que não está tão enquadrado assim como você para competir, é claro que, como eu falei, é um comércio, né? Então teve toda essa questão de preço, toda essa polêmica, né? Assim, a minha opinião pessoal, né? Eu acho que por trás, é claro que a Anvisa fez correto, é o papel da Anvisa, né? Mais cedo ou mais tarde tinha que ser feito. Mas, assim, é claro que tem toda uma questão financeira também por trás. A indústria farmacêutica é fortíssima. Sim. Então, dentro dessa visão, de fato, faz todo sentido. Porque se o mineral ele tiver um percentual muito elevado, é uma pulga atrás da orelha, né? Tem que ter uma pulguinha atrás da orelha. Da orelha. Da orelha. Bota a orelha aí, a pulga atrás da orelha. Porque as reações químicas, e aí a gente vem lá da química orgânica, existe um rendimento, né? Então, de fato, reação de quelato, não dá para ter, produzir um mineral quelato através de uma reação de quelação com um percentual super elevado. A não ser que tenha, obviamente, uma tecnologia aplicada que fundamente isso, mas de forma geral, reações químicas existe, né, todo um rendimento envolvido aí. E outro ponto que eu achei interessante, porque às vezes vem mineral quelado e às vezes vem o nome do mineral e complex, ou blend, alguma coisa assim. Não é todo mineral que dá para quelar, justamente por causa dessa questão da estrutura química. Então, às vezes você compra aquele selênio complex e tudo, né? Porque não dá para quelar, né? É um complexo realmente, que vem um fator de correção, vem lá o teor, né? Para você calcular. Mas nesse caso não pode ser vendido como quelar. Não pode ser vendido como quelar. Perfeito. Então eu posso dizer que o profissional que não pode faltar, que vai saber resolver tudo isso, é um profissional que tem experiência vasta em controle de qualidade. Total. O controle de qualidade é a base, né? Para você estar trabalhando com insumos de alta performance, com alta qualidade, eficácia e segurança e levar para os seus pacientes, para o mercado, né? Em todas essas áreas, né? Tanto na parte da farmácia em si, como na parte dos fornecedores e dos fabricantes. Ele vai ser um profissional necessário nos 3 âmbitos, né? Total. E nas indústrias também. Ai, gente, eu amei participar do primeiro ABcast. Aprendi tanta coisa que eu tô aqui já empolgadíssima pro próximo. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui agora. Deixa aqui teu comentário se você gosta também, como a Vitória. Deixa as tuas dúvidas. Eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas. E compartilha para o máximo número de pessoas, farmacêuticos, donos de farmácia, para o teu colega que ainda está um pouco perdido nessa área, tá? Porque esse compartilhamento vai ser muito importante, assim como o teu like. Já não sai aqui desse vídeo sem clicar aqui no like, vai ser muito importante para a gente.
Ok? Ficou bacana? O que vocês acharam? Ficou ótimo, amei participar de tudo. E se você é farmacêutico, quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com cosméticos, medicamentos, suplementos, cola aqui para você ver todas as oportunidades que a gente vai deixar aqui para você, que é o que está acontecendo com nossos alunos, tá? E vai ser grandioso ter você aqui fazendo parte do nosso Manipule Team. Te espero no nosso próximo ABcast e até lá. Tchau, tchau. Tchau.